Adivinha o que é? Um pontinho amarelo na escuridão? É o Rei de Amarelo. Se você é fã da literatura de horror, não pode perder essa resenha. E aí, pipocada? Aqui é a Daia, do Portas de Papel, e o vídeo de hoje é a resenha desse livro maravilhoso, O Rei de Amarelo. Essa é uma das joias da literatura que quase ninguém entendeu. Mas antes de começar essa resenha, corre, deixe seu like, se inscreva nesse canal, porque esse é um canal de Universo Nerd. E aqui, além de resenhas de Sem Preconceitos ou Papas na Língua, porque tem resenhas de todos os autores, de todo tipo de literatura, você também vai encontrar todo o universo nerd, desde action figures, filmes colecionáveis e tudo aquilo que a gente ama, né? Então corre, vem fazer parte dessa comunidade. Gente do céu, que história é essa? Esse livro foi lançado pela Intrínseca porque veio para o Brasil, né, a série True Detective pela HBO e foi super sucesso. E essa série falou muito sobre o Rei de Amarelo. Na primeira temporada da série, a gente vai encontrar a história de uma moça que é morta e ela vai ser, né, encontrada num altar, nessa criatura mitológica, né? Vai aparecer o Rei de Amarelo, vai aparecer personagens. Então, enfim, o que acontece com o Rei de Amarelo? Acontece que é um livro lançado em 1895 e esse livro é uma literatura de horror. Então, o que muita gente desconhece é a diferença entre a literatura de horror e a literatura de terror. O terror é uma literatura que a intenção é provocar medo, pânico. É como Stephen King. O terror é muito explorado nos filmes, né? Os filmes de terror. Então é aquela coisa assim, sabe? Pra mocinha segurar a mão do mocinho no cinema. Isso é o terror. Já o horror, não. A literatura de horror é uma literatura que é para causar estranhamento e até mesmo confusão. Então essa literatura aqui é bem explorada, né? Do Robert Chambers. O Robert Chambers, ele era um contista na época, em 1895. E ele escrevia contos de amor. E ele resolveu se aventurar pelo horror. E foi uma aventura, assim, perfeita. Porque casou-se muito bem. Só que ele escreveu 4 contos sobre o Rei de Amarelo. E esses 4 contos, nessa época, não vendiam muito bem o horror. Então, o que ele fez? Ele escreveu mais contos de amor e ele misturou esses contos românticos com contos de terror para poder vender o seu livro. E a Intrínseca lançou exatamente o livro do Chambers da época. Então, aqui no Rei de Amarelo, a gente vai encontrar os 4 primeiros contos que, sim, é referente ao Rei de Amarelo e os outros contos seriam uma espécie de transição. Então, a primeira parte do livro é o Rei de Amarelo. A segunda parte do livro é uma transição, são contos fantásticos. E a última parte do livro são contos românticos, mais de cunho realista. O Chambers é um escritor contemporâneo do Lovecraft. Ele nasceu em 1865 e faleceu em 1933. Ele publicou 86 romances, uma peça de teatro e algumas poesias, mas a obra mais importante dele é O Rei de Amarelo. Essa obra é tão importante, por que foi citado Lovecraft? Porque o Lovecraft se inspirou para criar, né, a sua criatura Hathor, que é baseada no Rei de Amarelo, mas ele não foi o único que se inspirou nessa obra do Chambers. Aqui a gente também tem Neil Gaiman, Stephen King e até Marion Zimmer para criar o universo do Rei Arthur, né, nas Brumas de Avalon. Então é um escritor muito importante porque ele criou o Rei de Amarelo, que é um livro dentro do livro. É como acontece com o Necronomicon. Quem gosta, né, desse tipo de literatura sabe que quando acontece isso, esse fenômeno do livro, dentro do livro, isso se torna popular. E a partir daí, não só esses escritores famosos, mas vários outros escritores desse tipo de literatura começaram a citar, a mencionar Rei de Amarelo, né, como esse livro perturbador do livro, dentro do livro, em suas obras, né, esse livro fictício que foi se espalhando pelo mundo do terror. O Rei de Amarelo, na verdade, é uma peça teatral, né, e esse livro que contém essa peça teatral enlouquece todos que lêem.
Tanto é que na introdução desse livro, né, a Intrínseca colocou aqui um prefácio muito bacana, fazendo menção pra gente, né, tomar cuidado ao ler esse livro, porque a gente poderia ficar louco lendo o livro, né? Bem, se bem que nós que somos fãs de literatura de terror e literatura de horror, né, a gente tem um pouco de doido, né? Nem o nerd é normal. Vamos dizer assim. Mas, gente do céu, o que torna esse livro tão apaixonante? Justamente a catarse. Porque é um livro que ninguém entendeu. E certamente ninguém entenderá. Porque essa foi a grande proposta do autor, né? Oscar Wilde foi outro, né, que era fã dessa obra aqui, né, e produziu, assim, livros espetaculares. Por que eu tô falando isso? Porque esse livro aqui, ele tem um misto de horror, fantasia e também de ficção científica. E é por causa dessa ficção científica contida no livro é que ninguém entendeu, o que provocou a catástrofe do livro. Então, se você acompanhar aqui várias resenhas no YouTube de todos que leram esse livro aqui, provavelmente cada resenha será diferente, porque cada um entendeu a sua versão do conto e cada um entendeu a sua história. Então, provavelmente, né, se você leu esse livro aqui, talvez o seu conto, o que você entendeu do conto que você leu, não será a mesma coisa, né, o mesmo fato que eu entendi. Isso é muito genial, gente do céu. Porque o autor, ele consegue com perfeição caracterizar a literatura de horror, que é exatamente isso, a catarse, a estranheza. Por que do amarelo? O amarelo, nessa época aqui, era uma cor decadente. O escritor, né, o Chambers, ele estudou em Paris, então ele aprendeu artes em Paris. E existia um movimento que era um movimento amarelo em Paris, que fazia os folhetins amarelos, né, distribuindo arte. Então, nessa época, né, as pessoas eram super inteligentes ligadas à arte, não que ainda não sejam, mas a gente estava ali no início, né, das escolas literárias, e essas escolas literárias, elas tinham um período de transição, né, onde começava a escola e a escola entrava em decadência para poder entrar outra, né. Então aqui estava nesse período, era um período de decadência, onde os folhetins amarelos, eles deixavam de circular, né? Eles já estavam caindo. E por que isso estava acontecendo? Por causa da gripe espanhola. E a gente tinha também a influência da igreja, porque o amarelo era uma cor que não era bem vista. O amarelo era tido como uma cor decadente, era uma cor tísica, né? Cheia de doenças, era a cor da peste. Então, as máscaras que eles utilizavam na gripe espanhola tinha cor amarela. Então, assim, foi tendo uma associação. Até porque você pode me perguntar assim, ai, Daya, mas o símbolo da cor amarela não é o símbolo da alegria? Amarelo não representa aí, né, luz, clareza? Sim e não, né? Apesar daquela época, a gente fala que amarelo representa a luz, porque Paris era conhecida como a cidade das luzes, né? Como aquela arte em Paris, por causa da gripe, tudo que estava acontecendo ali começou a entrar em decadência, né? A grande cidade das luzes começou a se apagar, então o amarelo se tornou a cor da decadência, da tristeza. Até porque, de acordo com os conceitos da época, quem era mais sisudo, depressivo, era tido como muito inteligente. As pessoas importantes raramente sorriam, porque o sorriso era condenado. Para vocês terem uma ideia, os contos infantis a gente tinha, né, a Bela, né, que era sempre assim, uma menina frágil, né, as moças eram frágeis, as donzelas morriam por amor, né, elas eram pessoas tristes, enquanto que a bruxa era risonha. Então a gente sempre tem aquela bruxa que gargalha, aquela bruxa que monta na vassoura, aquela bruxa livre e que faz exatamente o que ela precisa fazer, ela toma atitudes para que o que ela quer que aconteça, né, acontece o desenrolar dos fatos. Enquanto a donzela, a mocinha não. Ela fica esperando o príncipe vir salvar, ela fica esperando, né, a fada aparecer, ela vai pro jardim e ela chora. Ou nos romances românticos, a mocinha morre, literalmente, por amor. Então o riso, né, a alegria era tido como uma parte malvada, era tido com maus olhos, era na parte religiosa, tô dando a volta no parquinho, né, mas assim, para a religião, os conceitos religiosos da época em que o Chambers nasceu, o riso, ele era condenado, né, ele não era uma coisa
boa. Ele era algo pagão de se ver e não cristão. Então as igrejas cristãs na época condenavam o riso, condenavam a alegria. Então era mais uma forma de colocar o amarelo como pagão, o amarelo como, né, algo contrário às ideias da igreja da época. Então, o amarelo era uma cor do pecado, era uma cor ruim. Por isso, o rei de amarelo, que seria essa entidade que foi retratada não só em True Detective e também em Riverdale, que tem a criatura que ela sai de um sanatório, é um jogo, um livro louco que sai de dentro do sanatório e deixa as pessoas loucas, e esse jogo vai saindo pela cidade, tem o culto dessa criatura que aparece, e é totalmente baseado nesse livro aqui, do Rei de Amarelo. Então quem é fã e viu Riverdale, né, certamente viu a criatura do Hassor, do Lovecraft, a mesma que apareceu em True Detective, e assim, sucessivamente, né, vem influenciando tantos autores e tantos roteiristas. Gente, a capa desse livro aqui é perfeita, né? O capista tá de parabéns. É um livro de excelente qualidade da Intrínseca. Tem orelha, o livro, ele é todo bordadinho. Por que eu falo que o livro é bordadinho? Porque entre um conto e outro eu tenho uma folhinha preta. E essa folhinha vai marcando um conto e outro. Então, mesmo que você não utilize marcador, né? É fácil saber onde você parou no livro. Ai, gente, é bacana demais. A folha é amarelinha, então é super confortável de ler, a diagramação é perfeita, não tem erros ortográficos, o livro é super bem revisado. Aqui a gente tem, ó, o conto bem marcado aqui em cada folhinha, ó, faz menção ao conto. E tá lendo, ó. Ah, é só alegria. Então, Rei de Amarelo é uma peça teatral escrita. E essa peça teatral que a gente não tem conhecimento dela, porque tudo que a gente tem são fractais dessa peça, são pedacinhos escritos no início de cada conto e também dentro, né, as menções aos contos. E às vezes a gente vai ter pedacinhos dela escrito dentro de cada conto. E quem lê essa peça termina louco, ou quem pelo menos passa os olhos de curiosidade por essa peça, enlouquece, fica perturbado, né? Então, assim, nesses 4 primeiros contos, que são maravilhosos, cada conto desse vai fazer menção a essa criatura mítica da seguinte maneira. O primeiro conto é o Reparador de Reputações, e é um conto que vai se passar no futuro distópico, ele vai se passar nos Estados Unidos em 1920, visto que o livro foi escrito em 1895, né? Então, assim, é um futuro para a época em que o livro foi escrito. E esse futuro é distópico, por quê? Porque vai haver uma câmara legalizada nos Estados Unidos, que é uma câmara de suicídio. E através dessa câmara, onde as pessoas que estavam depressivas, elas poderiam ir até lá e tirar suas vidas por livre e espontânea vontade, vai haver uma profissão chamada o reparador de reputações, que são pessoas que salvam reputações dos outros para impedir que elas não se suicidem, que dê um pouco de dignidade a essas pessoas que estão mentalmente perturbadas. E a partir daí a gente tem um personagem chamado Constantine, e esse personagem é primo, né, de um outro personagem que leu a peça do Rei de Amarelo. E ele vai chegar ali no lugar onde o primo dele estava, onde o primo dele vivia, e vai achar pedaços dessa peça jogadas na fogueira, e vai ler pedaços dessa peça e vai ficar levemente perturbado. E aí ele conhece o Sr. Wilde, e o Sr. Wilde é um colecionador, ele coleciona artefatos antigos, livros antigos, e eu achei ele super inteligente por causa disso, né? Só que ele é um homem assim, que ele vive sozinho, ninguém quer chegar perto dele, porque ele tem uma orelha que é uma orelha de cera. Então ele não tem orelhas, como ele utiliza uma orelha de cera, ele amarra ela com arames, né, e amarra ela aqui na cabeça. E fica com a orelha fictícia de cera. Além do mais, esse homem tem um gato e ele fica brincando com o gato, e o gato arranhando o rosto dele, então ele tem o rosto todo arranhado. Então é um sujeito bem assim, bem esquisitão. E aí eles vão conversar, os dois, né? O Constantine procura o Sr. Wilde para conversar sobre. E aí eu não vou contar o resto da história para não ter spoiler, mas assim, é muito perturbador. Esse conto realmente me assustou.
E no Conto A Máscara é um conto super bacana, é o segundo conto do livro, onde a introdução são pedacinhos já da peça de teatro. Em O Reparador de Reputações, a abertura é um pequeno poema, né? De 4 linhazinhas que teria dentro do livro. Então, que são pedacinhos do livro, O Rei de Amarelo, que vai contando pra gente fractais. E a gente fica super, super curiosa pra saber o que tá escrito nesse conto fictício. Então, aqui a gente tem os personagens Camila, Cacilda, Estranho e o Rei de Amarelo, nesse pedacinho aqui. Aqui, gente, é uma nota de rodapé. Então, o livro ele tem várias notas, é comentado por um jornalista bem famoso, né? E aqui também foi comentado pelo Neil Gaiman, Nick Pizzolatto. Pizzolatto foi quem, né? Fez aí o True Detective, que é o roteirista da série. Tem comentários do The Guardian e do Lovecraft aqui, ó. A gente vê esses comentários e a gente tem notinhas de rodapés também. E essas notinhas, elas fazem assim uma ligação. E algumas dessas notinhas colocam a gente para pensar e faz um questionamento. Será que? Será que? Então, ou seja, não se tem clareza em hora nenhuma, nem nas notas de rodapé da história. Então, aqui no conto A Máscara, a gente tem um triângulo amoroso. Então, é um artista, um escultor, que ele descobre uma fórmula química onde ele pode fazer esculturas de mármore perfeita. E aqui a gente já tem esse estranhamento que ele pega um coelho e joga nessa fórmula e o coelho vira uma estátua perfeita de mármore. E entre indas e vindas dessa fórmula, então a gente tem assim aquele amor doentio, né? Porque a gente vê esse artista apaixonado pela mulher do outro e um fim muito, muito trágico que vai acontecer nessa história aqui. Quando a gente acha que a história está caminhando, vem esse fim trágico e é assim, dolorido de se ver. É muito catártico, é assombroso ver esse conto, né? Como termina esse conto, A Máscara. O terceiro conto é o conto O Pátio do Dragão. E aqui a gente vai ter um personagem que ele tá dentro da igreja assistindo uma missa e de repente ele vê uma criatura e essa criatura ela é seguida por um gato. E aquele gato é muito perturbador e ele começa a seguir o gato para ver aonde o gato vai levar ele, né? E o que ele vai encontrar não é uma coisa bonita de se ver. E por que essa menção do gato? Porque a gente já sabe que o gato é um dos guardiões dos portais do submundo. É aí que tá a grande chave do livro do Rei de Amarelo. É justamente nesse conto, no Pátio do Dragão. É aqui que a gente mata a cobra e mostra o pau. É aqui que a gente vai entender o que muita gente não entendeu. O gato, o guardião de portais. Então, quando chega aqui nesse conto, a gente começa a reparar que a partir daqui os personagens eles vão se repetir e o livro vai andar para frente e para trás. Então, às vezes o livro vai 20 anos no futuro e às vezes o livro vai 20 anos atrás. E os personagens são os mesmos ou são personagens diferentes com o mesmo nome. Personagem que vem de persona, que vem de máscara, que vem de teatro, ou seja, o personagem é aquele que coloca uma máscara, né? É aquilo que é intrínseco, né? Aquela máscara é colocada na pessoa e aquela máscara não se retira mais. Quando a máscara se torna parte da pessoa, torna-se uma personalidade. Então aqui a gente tem um mundo onírico, um mundo artístico, onde essas pessoas são apenas personagens, muitas vezes, da sua loucura. Porque eles leem a peça do Rei de Amarelo e começam a surtar. E começam a transformar a sua personalidade como uma máscara do teatro. Por isso que True Detective vai colocar, né, várias peças de teatro, vários elementos teatrais dentro do True Detective. E o próximo conto é o Emblema Amarelo. O Emblema Amarelo é um personagem, né, que fica olhando o outro da janela. Ele tem uma modelo que posa para ele é uma artista. E aí essa modelo começa a ter sonhos perturbadores e vai contando para ele esses sonhos perturbadores. E quando ela faz menção da peça teatral do Rei de Amarelo, o artista começa a ficar perturbado. E aí, olhando da janela de seu ateliê, lá embaixo, próximo à igreja, ele começa a ver uma criatura que anda numa charrete carregando sempre um caixão. Essa criatura passa sempre na mesma hora, então é uma criatura que não se sabe se está vivo, não se sabe se está morto.
e ela dá a volta na igreja e ela desaparece. Até que ele vê, né, um emblema, um pontinho amarelo de longe na escuridão. E o conto termina em aberto, né, como todos os outros contos, fazendo menção se é a tal criatura do rei de amarelo. Mademoiselle diz. Então aqui a gente tem 2 contos de transição, que são 2 contos fantásticos. E nesses contos de transição, a gente vê também os personagens se repetindo. Ou seja, qual é o X da questão que ninguém entendeu? É o universo fantástico, o universo paralelo. Então essa criatura, ela abre uma espécie de portal. Então esse portal vai fazendo a transição entre um conto e outro, onde esses personagens são personagens que estão vivendo vidas paralelas, tanto do passado quanto do futuro, quanto do presente. Então eles colocaram uma máscara teatral de persona, né? Então aqui a gente está falando de física quântica em 1865. Então olha que jogada de mestre, como é inteligente o nosso querido Robert Chambers. Então, gente, é fantástico, é fantástico, é fantástico! E aqui ele vai com seu personagem, né, tanto no futuro de 1920, nos Estados Unidos futurístico, quanto lá na guerra, onde ele já previu a guerra nesse livro aqui, né? Então, nessa época que não se falava em guerra, mas ele escreveu um conto, que é o conto da primeira bomba, então contou, né, justamente a rua onde a bomba caiu. Como ele sabia disso? Não sabemos, né? O que o torna o escritor perturbador até nos dias de hoje, uma leitura perturbadora até nos dias de hoje. O próximo conto já é um conto onde faz menção do Rei de Amarelo, mas não propriamente dito o Rei de Amarelo vai aparecer e é perturbador. Então a gente caminha um pouco mais pra frente para fazer uma transição fantástica das ruas de Paris. Então Demoiselle diz, vai contar a história de uma moça, né, que ela é apaixonada por flores. E um jovem vai se apaixonar por ela. Então é um conto de amor. E só que esse conto de amor ainda é um conto perturbador. Por quê? Porque as mocinhas em questão é aquelas mocinhas tristes e decadentes e que morrem de amor. E a flor, né, numa época de tantas mortes, de tanta pandemia, né, que existia aqui na época que esse livro foi lançado, vai trazer aquele cheiro de morte, né? Aquele cheiro de decadência, aquele cheiro mórbido e triste para aquela época. É por isso que torna esse conto, apesar de romântico, tão assustador. Porque esse romance frustrado, como era Paris na época, né? A cidade de l'amour, que de repente se tornou uma cidade do pânico, do medo, do envolvimento. Então, o amor ali se tornou algo assim... se tornou onírico. Essa é a exata palavra, né? Um sonho. Uma realidade distante. O amor era assustador, porque perder a pessoa que mais se ama pela peste era assustador. Então é o que faz esse conto ser tão assustador. E aqui a gente tem também o paraíso do profeta. Então quem não entendeu até aqui, na segunda metade do livro começa a entender, porque o paraíso do profeta também vai contar a história, né, de um rapaz que ele vai caçar. E nessa caça, na mata, ele encontra uma moça, uma donzela chorando, e ele vai conversar com ela. E a partir do momento que ele vai conversar com ela, ele é acolhido pela família dela, pelo irmão dela, mas ele entra num ambiente catástico, um ambiente fantástico. É como se ele tivesse adentrado na Idade Média e ele não sabe como sair dali. Então é um portal temporal onde ele entra, né? Então, mais uma vez, trazendo esse fantástico, né, do universo, o escritor olhando o homem como um ser multidimensional. A Rua dos Quatro Ventos, que é o próximo conto, ó. A Rua dos Quatro Ventos. Aí depois a gente tem a Rua da Primeira Bomba, onde já faz referência à guerra que estava por vir futuramente, né, como se o escritor previra a guerra. A Rua de Nossa Senhora dos Campos. E mais uma vez, né, mais um continho aqui, o último deles, que é La Rue Barrée. A Rue Barrée, gente, Barrée significa bloqueado. É uma rua sem saída, né? No popular aqui do Brasil, uma rua sem saída. E esses contos aqui, que eu não vou ficar contando para não dar spoiler do que se trata, esses contos são perfeitos.
E ele faz homenagem às ruas de Paris, onde ele estudou e ele gostava tanto, ele admirava tanto, né, Paris. Então, as ruas que ele mais gostava, ele escreveu esses contos, que eram contos mais realistas, contos com casais mais realistas. Então, esses contos, eles são todos de finais abertos. É um conto sendo costurado em outro conto. É como se fosse um conto dentro do outro conto. A linha é tênue. Essa ligação dele, gente, é como se esses personagens, os mesmos personagens, com os mesmos nomes, 20, 30 anos depois, estivessem vivendo ao mesmo tempo numa multidimensionalidade, em vidas paralelas. Como se não fosse linhas temporais, mas fosse ciclos temporais, onde esses personagens seriam fractais, seriam máscaras, seriam personas. É como se eu tivesse aqui um corpo, né? Aqui, vocês já viram o Avatar? Então é exatamente assim, um corpo numa dimensão que tem muitos fractais e cada fractal dessa consciência desse corpo, ele vai estar vivendo numa dimensão diferente. É a mesma pessoa, o mesmo personagem, vivendo com seu fractal essas experiências nessas linhas, tudo ao mesmo tempo. E isso é física quântica. Isso é a visão do escritor da época. Não é genial? É genial. Ai, meu Deus, é por isso que esse livro é tão importante, porque vai abrir um leque, um questionamento, vai fazer uma expansão de consciência, onde os personagens vão atravessando portais, atravessando dimensões, né, e vão fazendo essa costura, essas personas, cada nome vivendo uma situação diferente, cada nome vivendo múltiplas vidas diferentes. Então, por isso é que os personagens têm o mesmo nome. Então, vai deixar aberto. Será que são a mesma pessoa? Ou é o mesmo espírito vivendo várias experiências diferentes? Por isso as histórias são diferentes e são entrelaçadas. E por isso o gato, e por isso esse personagem, o Rei de Amarelo, que seria um guardião de portais, né? Então, ele coloca essa peça do Rei de Amarelo. Esse livro, onde as pessoas leem e enlouquecem, não é porque elas enlouquecem, é porque elas expandem a consciência e elas descobrem a realidade, e a realidade bem diferente do que elas estão acostumadas. Então ele cria um livro dentro de um livro, de uma cena perturbadora da realidade nua e crua como ela é. E é por isso que o livro começa onírico, né, totalmente onírico, com os primeiros contos perturbadores, faz a transição para o fantástico e chega no real. É o escritor dizendo pra gente assim: vamos abrir a consciência, vamos expandir, ver o que existe no universo, além do que os nossos olhos podem ver. E depois que nós expandimos a nossa consciência e passamos pela catarse do fantástico, tudo se aplana e a gente descobre a realidade como ela é. Então é por isso que esse livro é importante. E é essa a função da transição de 4 contos, do Rei de Amarelo, conto fantástico e conto real. Então agora que você já entende o que é o Rei de Amarelo, qual é a proposta do autor, o que é uma literatura de terror e uma literatura de horror, corre, dá um joinha nesse vídeo e segue a gente por aqui. Te espero no próximo vídeo. Um grande beijo e muitas letrinhas de amor.